Estamos no ar com o Brasil Urgente aqui na Band Paulista. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Recebo você de braços abertos. Seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 5 de outubro de 2021. E o WhatsApp está funcionando, viu, gente? Para você que passou aquele perrengue ontem ao longo da tarde toda, o WhatsApp já está funcionando. Zuckerberg lá engatou o fiozinho que estava solto e voltou a funcionar. Então você aproveita para mandar recado aí pra gente no Band Zap, hein? 18996668600. Como somos dependentes da tecnologia, hein? Ontem à noite, depois que o WhatsApp voltou, eu entrei nas redes sociais, Facebook, Instagram, e os comentários e memes estavam lá a rodo. Gente que nem se mexeu porque o WhatsApp não estava funcionando. E assunto sério, inclusive, também de pessoas que perderam dinheiro. Setores aí que usam o WhatsApp para vender, para se relacionar com os clientes, tiveram dificuldade ontem porque a plataforma parou de funcionar. Então a gente está hoje atrelado, Tem aquela relação bem estreita com a tecnologia e com as redes sociais. É impressionante. Mas o WhatsApp está de volta, o Instagram voltou, o Facebook voltou, então tá tudo funcionando. Vida voltando à normalidade com relação a esse tema. Agora 4 horas mais 3 minutos, faz a tua selfie aí, manda o teu alô, envia teu abraço. Participa aqui do nosso Brasil Urgente. Passou um perrengue ontem porque não tinha o WhatsApp? Escreve aí pra mim, conta a sua história. Você que é empresário, que teve dificuldade também. Se quiser participar aqui do nosso Band Zap, fique à vontade. Vamos ao vivo até às 5 da tarde aqui com informações importantes do interior de São Paulo. Em Lençóis Paulista, uma abordagem policial terminou com um jovem baleado. O caso está sendo investigado, inclusive. Parece que o jovem teria reagido ali à abordagem policial, parece que estava armado com uma faca, enfim. A gente vai entender essa história melhor daqui a pouquinho. Tem até o vídeo ali, da ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Família passa momentos de terror em Presidente Prudente durante um assalto à residência. Colocaram ali a família dentro de um banheiro, foram amarrados, então um momento ali de tensão, de terror, de medo, de ansiedade. Tudo isso vivido por essa família em Presidente Prudente. Fiscalização do Ministério Público do Trabalho e Polícia Militar aponta irregularidades em transporte de trabalhadores rurais. A polícia, junto com o Ministério do Trabalho, desenvolveu uma operação, uma ação para poder fiscalizar os ônibus, os motoristas que dirigem esses ônibus e também para ver se os funcionários, se os trabalhadores estavam ali com carteira assinada, dentro ali do que determina a lei. Membros de facção criminosa são presos e podem ter ligação com o mega assalto em Araçatuba. Esse assalto que aconteceu no final de agosto chamou a atenção de todo o país. A Polícia Federal conseguiu apreender na fronteira 2 integrantes, além desse monte de material aí, dólar, euro, dinheiro, tudo isso em poder desses 2 homens, muita munição também, e eles podem ter ligação com uma facção criminosa e, consequentemente, também com essa ação orquestrada que foi desencadeada no finalzinho de agosto, lá em Araçatuba. Agora 4 horas e 5 minutos, vou trazer também uma notícia boa. Atenção, você que está procurando emprego. Você que está desempregado e acredita que agora no final do ano você vai conseguir aquela vaga temporária, sabe que todo final de ano a gente tem, então é a sua oportunidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com o economista da Confederação Nacional do Comércio. A Confederação Nacional do Comércio fez aí um levantamento e as perspectivas são boas. Teremos aí um número considerável de contratações agora no final do ano, já pensando aí no Natal e no Ano Novo, no aquecimento das vendas, principalmente no setor do comércio. Então você que está desempregado, que está buscando um lugar ao sol, fique atento daqui a pouquinho. Então essa entrevista ao vivo aqui no Brasil Urgente. 4 horas mais 6 minutos, como eu disse, nós vamos ao vivo até às 5 da tarde e já vamos então à primeira notícia de hoje.
Um jovem acabou baleado durante uma abordagem policial. A ocorrência foi em Lençóis Paulista, por isso nós vamos ao vivo até a região de Bauru conversar com a Isadora Venturini, que tem detalhes dessa ocorrência. Boa tarde para você, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também para quem acompanha o Brasil e Gente nesta terça-feira. Fabiano, olha só, essa ocorrência aconteceu no final da tarde de domingo, né? Mas como é uma ocorrência, né, que envolve polícia militar, abordagem e ação, conduta da polícia militar, a gente precisou enviar uma nota para a PM e eles só responderam no fim do dia. Por isso que nós estamos informando hoje sobre essa ocorrência que aconteceu, né, neste domingo em Lençóis Paulista. De acordo com as informações da nota da Polícia Militar, essa ocorrência aconteceu no Jardim Secap, em Lençóis Paulista, na tarde de domingo, durante uma abordagem policial. De acordo com as informações, Fabiano, a Polícia Militar estava realizando uma ronda e acabou suspeitando de uma atitude de um jovem de 19 anos que estava saindo de um matagal. E ao ser abordado, ele teria resistido e teria atacado uma policial com uma faca. E diante dessa ação dele, segundo, né, a polícia, diante dessa ação dele, que ele teria atacado essa policial, o parceiro dela, o outro policial, teria alvejado o rapaz. De acordo ainda com as informações da família deste jovem de 19 anos, Fabiano, o tiro acertou a costas próximo à cintura e teria atravessado o corpo. No momento assim que o policial alvejou o rapaz, eles prontamente já levaram o jovem até a UPA de Lençóis e no final da tarde de ontem ele foi transferido para o Hospital Estadual aqui de Bauru, onde passou por cirurgia. É claro que a PM, em nota, também disse que está apurando essa ação, essa conduta da Polícia Militar e já instaurou até um inquérito policial para realmente verificar o que de fato teria acontecido para essa abordagem não ter dado certo e ter, infelizmente, acontecido isso com esse jovem de 19 anos, Fabiano. Pois é, Isa, a gente está vendo as imagens que foram feitas por pessoas que passavam pelo local, pessoas que moram ali onde aconteceu a ocorrência, né, e que mostram o momento. Neste momento aí é quando a polícia faz o socorro do jovem que foi baleado, né, para levar ele ali até o pronto atendimento para receber os cuidados médicos. A polícia costuma instaurar ali um inquérito ali interno para poder investigar a conduta dos policiais, para saber como tudo aconteceu, para saber se houve algum excesso ou se houve algum erro. A polícia tem ali que preservar a vida das pessoas e, portanto, se houve ali um disparo e esse disparo atingiu esse jovem, tem que entender quais circunstâncias esse disparo foi feito para poder entender o que de fato aconteceu. Ainda é muito prematuro, viu, Isa, para a gente apontar se a polícia agiu, né, de maneira excessiva ou se a polícia agiu dentro dos parâmetros legais ali permitidos em uma ação de abordagem como essa, Isadora. Exatamente, Fabiana, ainda é muito prematuro, então precisa realmente ser apurado o que de fato aconteceu, se foi uma ação ali acima, né, do que a Polícia Militar é permitida, ou se realmente de fato aconteceu, o jovem atacou essa policial com uma faca, isso tudo precisa ser investigado. A família do rapaz diz que o jovem é inocente e que não teria feito nada disso. Ainda segundo as informações da família, eles também não sabem o estado de saúde dele, porque ele se encontra com escolta policial aqui no Hospital Estadual de Bauru. A gente vai continuar acompanhando o caso, Fabiano, e qualquer novidade, é claro que a gente traz aqui no Brasil e Gente, para o pessoal de casa ficar bem informado e saber o que de fato aconteceu. Com certeza, tem que se acompanhar de perto esse caso para a gente poder entender, como a Isadora disse, o que aconteceu de verdade. Segundo a família, o jovem não teria uma atitude como essa, mas os policiais foram lá e deram um depoimento deles dizendo que o rapaz teria ali atacado a polícia com uma faca.
né? São duas versões. Com certeza a Polícia Civil também vai investigar esse caso, vai buscar aí câmeras de monitoramento para ver se encontra imagens dessa ação policial e a gente vai ficar de olho para tentar entender o desfecho dessa história. Obrigado pelas informações. Isadora volta daqui a pouquinho com outras notícias lá da região de Bauru. Agora 4h11. O Band Zap continua na tela para você participar e aqui do lado, ó. Bem aqui é o nosso QR Code. Você pega a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code leva você até o nosso canal lá no YouTube. Aí você pode se inscrever, ativar sininho para receber notificação, acompanhar a gente pela internet, televisão, assistir de novo as reportagens, assistir novamente o programa. Então fica tudo arquivado lá à sua disposição, viu? Agora a gente vai ao vivo até Presidente Prudente. Em Prudente, uma família viveu momentos de terror ontem à noite, quando foi surpreendida por assaltantes em casa. O Alisson Fortaleza conversa comigo agora ao vivo, direto da redação da Band, lá em Prudente. Tem detalhes dessa ocorrência que não é tão comum. A gente não costuma noticiar aqui no interior de São Paulo casos de roubo à residência com famílias sequestradas, né, mantidas ali sob ameaças. Não é um crime tão comum, mas acontece e cria ali um medo, um terrorismo gigante nas pessoas que passam nas mãos desses bandidos. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você que está acompanhando o Brasil Urgente. E olha, Fabiano, esse caso até causa uma certa sensação de indignação e medo, porque agora nós sabemos que nem dentro de casa estamos 100% seguros. Olha, Fabiano, esse caso ele ocorreu ontem à noite em uma residência no Jardim Santa Paula, aqui em Presidente Prudente. E segundo a Polícia Militar, eles receberam a ligação de um homem que estava sendo vítima de um assalto dentro da própria casa. A vítima, ela informou que 2 homens invadiram a residência e um deles estava armado. Ele também disse que estava amarrado com a família dentro do banheiro. Ao chegar no local, os policiais encontraram apenas os reféns. Os ladrões eles já haviam se retirado. As vítimas, 2 homens, sendo o pai de 35 anos e o filho de 17 anos e a mãe de 33 anos, informaram que os criminosos levaram celulares, joias e R$200 em dinheiro. 2 amigos do filho do casal também estavam na casa no momento do assalto, mas foram embora antes da polícia chegar. Após ver as fotos de arquivos mostrados pelos policiais, a família reconheceu um dos envolvidos e informou que ele morava próximo daquela região. Com essa informação, os oficiais foram até a casa desse homem, onde ele foi detido. Quando questionado, o jovem de 20 anos negou participação no roubo e falou que estava em casa no momento do crime. A voz de prisão foi aprovada e ele permaneceu à disposição da justiça. Fabiano. Pois é, tá aí então o envolvimento de jovens nesse assalto à residência lá em Presidente Prudente. E como o Alisson começou a fala dele ali, a gente não está seguro nem dentro da nossa casa. Pelo contrário, né? Parece que hoje o bandido está mais seguro na rua do que a gente dentro da nossa casa. Porque você está lá com portão eletrônico, cerca elétrica, sistema de monitoramento por câmeras. Só falta o cara construir uma casa à prova de bala, de míssil, uma casa blindada para poder se sentir seguro. Só que o cara não pode viver dentro da casa ali 24 horas por dia, ele tem que sair. E às vezes na hora que ele sai, ele é abordado pelo bandido. Às vezes na hora que ele chega, ele é abordado pelo bandido. Então é uma situação bem difícil para a população hoje que se sente amedrontada por conta desses casos de crimes cometidos contra pessoas inocentes. Ainda bem que nesse caso aí o pior não aconteceu. Às vezes o pior acontece. O bandido não vai lá apenas para roubar os objetos, ele vai lá para tirar a vida do cidadão de bem também. Quantas vezes nós já não vimos pessoas inocentes sendo mortas dentro da própria casa com ação criminosa. Nesse caso, ainda bem que a polícia também agiu rápido e as pessoas foram libertadas e passam bem, mas com certeza vão agora carregar esse trauma dessa ação violenta, Alisson.
Isso mesmo, Fabiano. E olha, quando a polícia foi na casa desse homem suspeito de participação nesse crime, eles encontraram roupas, tênis e também encontraram alguns celulares. Todos esses itens foram apreendidos, mas a polícia não conseguiu encontrar nenhum dos objetos roubados durante o crime. A Polícia Civil ela segue com as investigações, Fabiano. Tá ok, Alisson. Obrigado pelos detalhes. Bom trabalho para você aí na redação da Band. Em Presidente Prudente, mais um caso aí de violência contra a comunidade, contra a sociedade, contra o cidadão de bem, o cidadão honesto, trabalhador. O criminoso vai lá, não pergunta, invade a casa, faz o que quer, rouba os objetos e ainda causa um trauma muito grande. Às vezes o bem material é até irrelevante para a família, mas o trauma psicológico que fica é muito grande. Você passa ali a conviver com medo todos os dias, ao chegar na tua casa, ao sair da tua casa. Você não acha mais que a tua casa é segura, que o teu bairro é seguro. Você às vezes até muda. Tem gente que muda de casa, muda de cidade por conta da violência que sofreu numa abordagem criminosa como essa. Então é difícil a situação, hein? Agora 4h17. Deixa eu seguir aqui agora para a região de Araçatuba, né? Olha só, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Militar realizaram uma ação para fiscalizar o transporte de trabalhadores rurais na região de Araçatuba. A gente acompanhou tudo e mostra para você na reportagem. As abordagens foram realizadas na rodovia Marechal Cândido Rondon, em Penápolis, e na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Araçatuba. O principal objetivo foi observar as condições de transporte de trabalhadores rurais na região. Além disso, de avaliar as questões de trânsito, a gente verifica também as condições de precarização das relações de trabalho, tais como a ausência de trabalho, né, sem registro em carteira, atraso em pagamento de salários e outras inobservâncias aí do cumprimento da legislação trabalhista. Em Penápolis, a fiscalização flagrou um ônibus com 21 trabalhadores sem registro em carteira. Sob a ótica do trabalhador, muitas vezes, por se ver numa situação de necessidade, às vezes ele se sujeita, porque realmente não tem outra opção. Mas é muito importante que ele denuncie essas situações para que as autoridades, os órgãos de fiscalização, possam agir e combater, porque ele está sendo prejudicado, né, por ter os direitos sonegados. E, por outro lado, em muitas dessas situações, tem beneficiários finais dessa exploração, que são grandes detentores do capital, né, que tem condições, e isso traz, né, um prejuízo muito grande para a sociedade em si, porque traz uma concorrência desleal, né, aqueles empregadores que estão cumprindo a legislação, estão né, arcando com os encargos e os direitos dos trabalhadores, se veem desmotivados porque às vezes tem, né, um empregador ali ao lado que está descumprindo a legislação. Então isso traz um prejuízo em todas as áreas, né, na situação social e econômica. Em Araçatuba, mais de 10 trabalhadores estavam em um veículo com mais de 20 anos e sem condições de uso. Nesse tipo de operação, são abordados veículos do transporte coletivo de passageiros do segmento rural. São verificadas as condições do condutor, ou seja, a habilitação, estado físico, submetido ao teste do etilômetro, se ele é habilitado na categoria que o veículo exige e se ele possui o curso de transporte coletivo de passageiros. Em relação ao veículo, são fiscalizadas as condições de conservação, ou seja, o estado dos pneus, o sistema de iluminação e equipamentos obrigatórios, além de questões específicas do transporte rural. A operação aconteceu depois de denúncias. A partir de agora, o MPT deve instaurar inquérito para apurar as irregularidades encontradas. Tá aí então o trabalho da Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público do Trabalho para poder coibir excessos nessa atividade, que é uma atividade difícil. O trabalhador rural não tem uma vida fácil, não. Anda às vezes em ônibus em péssimas condições, trabalha ali de sol a pino, tem um serviço muito pesado, então é importante que o MPT e a polícia façam ali um trabalho de fiscalização. Primeiro, a Polícia Rodoviária faz esse trabalho olhando se o veículo está em condições,
documentação em ordem, se o condutor desse veículo é habilitado para transportar pessoas, porque carrega ali 30, 40 pessoas, dependendo do tamanho do veículo. E, claro, se o trabalhador está tendo os seus direitos respeitados, carteira assinada, se recebe o salário em dia, os seus direitos, benefícios. Então, é dever do Ministério Público do Trabalho e também da Polícia Rodoviária fazer esse trabalho, esse tipo de investigação muito importante para preservar os direitos do trabalhador e a vida do trabalhador também. Agora 4h21, tem uma galera mandando recado aqui no nosso Bandzap, participando, mandando alô. O Bandzap voltou, então tá todo mundo curtindo aqui. Deixa eu ver um alô pro Lair Messias, de Penápolis, que tá na sintonia da Band aqui, mandando aquele abraço pra gente. Obrigado pelo carinho. Um alô aqui pro cantor Juninho Camargo, de Bauru. Um abraço, Juninho. Quem mais está comigo na sintonia? O Gilberto e a Neide, de Pirapozinho. Um abraço para vocês. Faz a sua selfie aí, manda aqui para mim, para eu poder mandar aquele abraço especial e para mostrar você aqui ao vivo na tela da Band Paulista. Aliás, ainda falando a respeito desse assunto aí de segurança no trabalho, daqui a pouquinho a gente vai falar com um especialista, um economista que vai apontar aí que teremos um final de ano com muitas contratações. Então a pessoa que está aí sem emprego, está desempregada, pode ver no final do ano a oportunidade de conseguir uma efetivação profissional. Coloca as imagens aí do trabalho da Polícia Militar e também do MPT lá na região de Araçatuba. Isso aí tinha que ser feito em toda a região. Tem trabalhador rural na região de Rio Preto, na região de Bauru, na região de Marília, na região de Presidente Prudente. Em todo o interior de São Paulo você tem trabalhadores rurais, pessoas que trabalham ali na cana, trabalham na colheita da laranja e de outras culturas que são cultivadas aqui no nosso interior de São Paulo. Então, que essa ação se estenda também para outras regiões. Agora 4h23, intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Estamos de volta com o Brasil Urgente aqui na Band Paulista. Muita gente mandando recado aqui no Bandzap, mandando mensagem. Agora 4h29, um alô aqui para o André, de Presidente Prudente. Tá na sintonia da Band, mandando um abraço pra gente. Um abraço aqui pra Lúcia, lá de Paulicéia, na divisa já com Mato Grosso do Sul, acompanhando a gente aqui, assiste o Brasil Urgente todos os dias. Obrigado pelo carinho. Um abraço aqui, deixa eu ver se colocou o nome aqui, o João Damasceno. O João Damasceno tá sempre na sintonia da Band, mora lá em Araçatuba, falou que é músico do Trio Universo, é baixista. Mandou a foto dele aqui se apresentando. Um abraço aí, João, tudo de bom pra você, uma ótima tarde. Gente, o Bandzap tá aí na tela para você mandar o teu alô, o teu abraço, enviar aí a tua mensagem, a tua foto, participar aqui do nosso programa. E agora eu vou trazer uma notícia interessante. Atenção você que está desempregado, que não consegue uma recolocação no mercado de trabalho, nós teremos um final de ano talvez melhor com relação a contratações do que tivemos o final de 2020. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, apontou que mais de 25 mil trabalhadores temporários devem ser contratados para o Natal e Ano Novo no estado de São Paulo, só aqui no estado de São Paulo. Então são muitas vagas que devem ser abertas e muitas dessas vagas podem se tornar vagas fixas. Você entra como temporário e depois é efetivado. Existe essa oportunidade, parece que as perspectivas para isso também são boas. Por isso a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com o Fábio Bentes, que é economista da CNC, e vai conversar com a gente aqui a respeito desse assunto e falar aí mais sobre o mercado de trabalho. Fábio, muito boa tarde, obrigado por atender a equipe da Band Paulista aqui no interior de São Paulo, para falar de um assunto que é interessante aqui no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, acho que no Brasil inteiro. Tem muita gente buscando uma recolocação no mercado de trabalho depois de um momento difícil por conta aí da pandemia. Quais são as perspectivas com relação aí aos números para esse final de ano? Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Fabiano. Prazer falar com você. Na realidade, as perspectivas são boas, né? São muito diferentes daquelas perspectivas que nós tínhamos antes do Natal de 2020, né? É bom lembrar que nessa época, no ano passado, a gente estava entrando na segunda onda da pandemia, né? Isso é um balde de água fria, não só no comerciante, né, que conta muito com as vendas de final de ano, mas também para as pessoas que procuravam emprego naquela ocasião. No início da pandemia, muita gente perdeu o emprego, o governo tomou medidas que evitaram, né, um prejuízo ainda maior. E, claro, no ano passado, apesar desse número assustador, né, da pandemia, daquele avanço da segunda onda da pandemia, o varejo ainda conseguiu gerar algum emprego temporário. E esse ano de 2021, a gente vive um cenário já um pouco diferente, né? A gente vive a desaceleração da pandemia. E nesse cenário, o varejo no Brasil todo deve gerar cerca de 94 mil vagas e no estado de São Paulo, aproximadamente 27% dessas vagas, ou seja, 25.500 vagas no estado de São Paulo. E essa é uma excelente oportunidade, não só para quem perdeu o emprego no ano passado, para quem tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, mas também para quem está buscando o primeiro emprego, na medida em que o comércio não costuma ter um nível de exigência de qualificação tão elevado frente a outras profissões. Então, uma boa notícia, essa geração de postos de trabalho, que, se confirmada, aliás, faria dessa temporada de contratações de 2021 a melhor dos últimos 8 anos. Esse levantamento da CNC aponta também que nós teremos talvez uma maior efetivação, né? Muita gente consegue essa vaga temporária e essa vaga temporária pode se tornar uma efetivação e a pessoa entra 2022 empregada com a carteira assinada ali com todos os seus benefícios. Existe essa probabilidade então da gente ter um percentual desses 25 mil trabalhadores temporários garantindo emprego aí para o ano inteiro? Olha, existe sim, esse é um outro dado positivo dessa pesquisa. No ano passado, por conta da dificuldade que o comércio vivia, menos de 2% das vagas temporárias naquela ocasião, que já foram poucas, se tornaram vagas efetivas. E esse ano de 2021, a gente tem a expectativa de que no Brasil, aproximadamente 12% dessas vagas virem vagas efetivas quando o Natal passar. No estado de São Paulo, acho que esse percentual pode ser até um pouco maior, por 2 motivos. Primeiro, que a expectativa de vendas em São Paulo é um pouco maior do que a média nacional. No Brasil, as vendas devem crescer aproximadamente 4%, São Paulo em torno de 6%. E, claro, São Paulo já está um pouco à frente nesse processo de retomada da economia. E para que essas vagas temporárias virem vagas efetivas, o que é que precisa? Que o empresário do comércio esteja confiante nesse processo de retomada, né, da atividade econômica, especialmente no início do ano que vem. Se o empresário chegar em janeiro, perceber que a economia vai se recuperar, sem dúvida alguma, ele vai optar por fixar parte desses trabalhadores temporários no quadro das empresas. Isso é uma boa notícia para o empresário, uma boa notícia para o desempregado ou para aquela pessoa que está procurando se recolocar no mercado de trabalho. Fábio, com relação a esse ponto que você levantou da confiabilidade ali do empresário na economia para o ano de 2022, com base nas informações que vocês têm, nesse número aí de contratações esperados para esse final de ano e depois uma efetivação maior que nós tivemos aí nos últimos anos, dá para acreditar que o empresário ele vai estar aí começando o ano de 2022 muito mais confiante e teremos aí sim uma retomada. Eu sei que vai ser difícil a gente recuperar tudo que o empresário perdeu ao longo desses quase 2 anos de pandemia, mas se você tem ali uma perspectiva positiva, você já tem um empresário mais confiante, de repente investindo um pouco mais, não só na contratação, mas também, de repente, ampliando ali o negócio? Olha, Fabiano, vou tentar responder essa tua pergunta, uma pergunta complexa, difícil de ser respondida, principalmente porque a gente vive um momento de inflação alta, isso atrapalha o comércio. Por conta da inflação alta, os juros estão mais altos. Ano que vem, é bom lembrar, é ano de eleição, 2022, 2026, 2030, são anos complicados na previsibilidade, no investimento, né? Quer dizer, o investimento demanda um nível mínimo de previsibilidade. Mas por que a gente está otimista em relação aos próximos meses? Porque a gente está observando no comércio uma
um aumento na circulação de consumidores. E esse aumento na circulação de consumidores tem se dado por conta do avanço da vacinação. A chance da gente ter aqueles processos de abre e fecha de lojas, medidas restritivas, hoje é muito menor do que era, por exemplo, há um ano atrás. É isso que tem ditado o ritmo da recuperação do comércio. Então, a gente está otimista em relação a isso. Só para você ter uma ideia, desde o final da segunda onda da pandemia, em abril desse ano para cá, a circulação de consumidores no comércio cresceu quase 40%. Por mais que as vendas online tenham crescido bastante, o e-commerce se expandiu, enfim, redes sociais, marketplace, tudo isso tem ajudado o comércio. O comércio ainda depende e muito do consumo presencial. Isso sem falar no setor de serviços, né, que também é um grande empregador e depende muito da circulação de pessoas. Então, esse aumento da circulação de pessoas é que está sustentando esse otimismo. Mesmo com inflação alta, mesmo com juros em alta, a gente acredita assim, que o comércio dificilmente vai passar por um período tão difícil quanto aquele que ele passou, especialmente na primeira metade de 2020. Fábio, quais são as expectativas aí, levando em consideração o consumidor? A gente sabe dos preços altos em muitos produtos, gás de cozinha, energia elétrica, que são básicos e o consumidor precisa disso para poder sobreviver. Você acha que o consumidor vai ter condições de ir até esse comércio e fazer ali as suas compras de final de ano com uma tranquilidade um pouco maior do que ele teve aí, por exemplo, no ano passado? A gente tem um problema diferente esse ano, né? No ano passado, o consumidor simplesmente não conseguia entrar na loja, porque as lojas estavam fechadas, estavam com horários bastante restritos. Hoje, pelo menos, o comércio está aberto. E que a gente tem como problema hoje, essa inflação que você colocou muito bem, inflação de 10% ao ano, realmente não chega a ser aquela inflação tenebrosa dos anos 80, do início dos anos 90. É uma inflação que nos incomoda e é bom que nos incomode mesmo. O país que quer crescer não pode crescer com uma inflação de 20%, 30%, não dá, né? O problema dessa inflação de hoje é que ela está concentrada em 2 itens específicos, combustíveis e energia elétrica. E qual o problema disso? São 2. Primeiro, são itens que pesam muito no bolso do consumidor. Lembra da inflação do tomate, a inflação do feijão? Essa era fácil de lidar, o consumidor adiava o consumo, substituía, a inflação voltava para o lugar. Agora a gente está com uma inflação mais complexa, mais difícil de lidar. Por quê? Porque energia elétrica e combustíveis se espalham muito facilmente por outros preços. Só para você ter uma ideia, agora em setembro, mais de 70% dos itens pesquisados pelo IBGE tiveram alta de preço. Culpa de quem? Dessas tarifas de energia elétrica e combustíveis. Então, a gente vai ter um cenário complicado, Fabiano, até novembro, provavelmente, com essa pressão, a crise hídrica, tanto se fala, que faz com que alguns empresários tentem, né, antecipar essa alta de preço. Mas, apesar de tudo isso, dessas dificuldades, eu não tenho a menor dúvida, o consumidor que está nos assistindo preferia viver a situação de hoje, ou a situação de 12 meses atrás, mesmo com a inflação alta, com juros mais caros. É melhor a gente viver essa inflação de hoje, afinal, o Brasil está crescendo menos do que a gente gostaria, tá? Mas está crescendo. No ano passado, a gente teve um tombo na economia, e isso levou o comércio, levou muitos empregos também. Então, a situação não é das melhores, mas longe de ser tão ruim quanto no mesmo período do ano passado. Fábio, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Com certeza a gente tem uma expectativa muito grande, espera um ano de 2022 melhor. A gente sabe que o trabalhador, que o brasileiro está sofrendo bastante, não só com a pandemia, mas também economicamente. A gente espera que as coisas melhorem daqui para frente. Muito obrigado pelo seu trabalho, um ótimo dia. Então tá aí, gente, vamos esperando um ano de 2022 muito melhor do que o que tivemos até agora, né? Tivemos um ano aí difícil, um ano complicado e um final de ano aí que pode ser melhor com relação à contratação. Então, se você está desempregado, está buscando uma vaga, uma recolocação, fique de olho, aproveite, vá no balcão de empregos da tua cidade para ver se já tem vaga disponível, porque você pode ter uma vaga temporária e ganhar uma efetivação aí em 2022. Vamos mudar o cronograma aqui, Rodrigo. Agora 4 horas e 41 minutos. Prepara Bauru.
Nós vamos na 1 conversar com a Isadora Venturini mais uma vez, enquanto você vai mandando aí o teu alô no Band Zap, 18996668600, agora 4 horas 42 minutos. Hoje cedo, um motorista tentou fugir da polícia e provocou um acidente. Duas pessoas idosas ficaram feridas. A Isadora Venturini volta com as informações desse caso ao vivo, direto de Bauru. Pelo tempo, Isa, já pode passar aí todas as informações, porque depois a gente vai fazer um intervalo aqui no Brasil Urgente. Um caso aí, mais um caso grave registrado na região de Bauru. É com você aí. Exatamente, Fabiano. Foi hoje cedo esse carro aí que o motorista quis dar uma de Velozes e Furiosos. Infelizmente, a fuga não acabou dando certo. Deu muito ruim porque provocou um acidente com 3 veículos, deixou 2 idosas feridas, mas pelo menos ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar. De acordo com as informações da polícia, esse carro estava em alta velocidade, pelo menos a 100 km por hora no bairro Vânia Maria. Quando chegou no cruzamento da rua Alto Juruá, ele entrou na contramão e acabou colidindo com 2 veículos. Um desses veículos, Fabiano, tinha 2 idosas. Absurdo essa imagem. Estamos de volta para a reta final aqui do Brasil Urgente. Olha só, 2 homens foram presos na fronteira entre Brasil e Paraguai. Eles são suspeitos de participação do mega assalto em Araçatuba no final do mês de agosto. Por isso a gente conversa com a Larissa Lima, que tem detalhes dessa prisão, né, e também da apreensão de objetos que podem estar ligados a essa ação criminosa no finalzinho de agosto.
Boa tarde para você, Larissa. Oi, Leamas, ótima tarde a você e a todos também que estão ligados aqui no Brasil Urgente. Exatamente, as equipes da Polícia Federal aqui do Brasil, juntamente com uma ação também da Polícia do Paraguai, realizaram durante o último final de semana esta operação policial que resultou na prisão desses dois indivíduos que são suspeitos de integrarem aí a facção do primeiro comando da capital, que é o PCC. Segundo as informações, a operação intitulada aí de Escritório do Crime foi então deflagrada na última semana, no final de semana, e segundo as informações, esteve à frente a Polícia Federal aqui do Brasil e também a Secretaria Nacional Antidrogas, que é a SENAD do Paraguai. Ao todo foram cumpridos, segundo as informações policiais, 8 mandados de busca e apreensão e também 4 de prisão, que foram cumpridos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, juntamente também em Pedro Juan Cabaleiro, que é ali na divisa, no distrito que liga o Brasil até o Paraguai. As investigações apontaram, Fabiano, que esses dois suspeitos seriam então membros do PCC e que teriam um envolvimento direto com o mega assalto que aconteceu em Araçatuba na madrugada do dia 30 de agosto. Os dois suspeitos, que são apelidados aí de Bruxo e Tuca, foram presos na fronteira durante o último final de semana e, segundo as investigações da Polícia Federal, Bruxo seria o integrante do PCC suspeito de ter organizado o mega assalto em Araçatuba. Já Tuca, que é o outro suspeito, estava vivendo já no Paraguai e foi preso com mais 4 pessoas, Fabiano. Outras informações que a gente tem também para complementar é que nesses pontos na qual as equipes policiais cumpriram os mandados de busca e apreensão e também de prisão, um sistema de monitoramento flagrou, conseguiu captar aí pessoas com um armamento pesado que estariam ali em plena luz do dia com esse armamento e por isso as equipes então conseguiram captar essas imagens e cumpriram esses mandados. Últimas informações atualizadas, Fabiano. Mensagens no celular desses dois suspeitos foram encontradas fazendo negociações de drogas e armamentos que teriam sido utilizados no mega assalto em Araçatuba. A Polícia Federal não passa detalhes muito específicos em relação a esta operação, porque ela segue ainda em andamento, juntamente com o inquérito que foi aberto de investigação, Fabiano. Com certeza, isso aí é ação do crime organizado, de quadrilhas especializadas, e de facções criminosas, porque eles desencadearam uma ação lá impressionante. O armamento de guerra, armamento pesado, com quase 100 bombas. Então, é preciso um financiamento aí dessa ação criminosa e tem que ter muito dinheiro. Olha só aí essa foto da Polícia Federal e a quantidade de dinheiro. Então, a polícia vem investigando há mais de um mês os passos desses envolvidos e tem ali conseguido tirar de circulação um a um, e eu tenho certeza que vai desmantelar todo esse grupo, Larissa. Exatamente, Fabiana. Ao todo aí são quase 10 presos, que já foram detidos pelas equipes policiais, pessoas que tiveram esse envolvimento direto com o mega assalto em Araçatuba, como você mesmo lembrou, que causou terror ali à população aqui do interior paulista no dia 30 de agosto. E mais detalhes em relação a esses dois homens detidos, Fabiano, em nota, a SENAD informou que Tuca foi então o responsável por algumas ordens de decapitações na fronteira entre Brasil e Paraguai, que ele teria um perfil aí extremamente violento, Outras informações também que nós temos é que um documento que foi anexado aí pela polícia do Paraguai ficou destacado que Tuca e Bruxo teriam sido os responsáveis por roubos a bancos aqui no interior de São Paulo. Outras informações também, eles foram detidos em Ponta Porã, também no Mato Grosso do Sul, onde foram encaminhados para os presídios aqui do interior e também em outros presídios aqui do estado de São Paulo, Fabiano. Então a polícia segue com essa longa investigação até que um a um todos os envolvidos no mega assalto sejam então detidos. Tá ok, Larissa, obrigado pelas informações, bom trabalho para você e um excelente trabalho da polícia que vai aos poucos tirando de circulação aí toda essa quadrilha. Agora 4 horas e 56 minutos, temos quanto tempo ainda do Brasil Urgente aqui? Exato,
3 minutos. Olha só, eu só vou falar dessa situação. A Prefeitura de Prudente decretou situação de emergência em decorrência do vendaval seguido por tempestade registrados na sexta-feira. A gente tem até as imagens. Rapidamente o Rodrigo já colocou pra gente aí, né? Do que aconteceu, todo mundo viu aqui no Brasil Urgente e na programação da Band, né? Essa tempestade de areia e depois uma tempestade de água mesmo que atingiu a cidade e destruiu partes do aeroporto, de outros prédios particulares, causou um transtorno enorme, a energia foi cortada, a cidade ficou sem energia, árvores foram derrubadas. Então a Prefeitura de Prudente decretou esse estado de emergência para poder buscar recursos, para conseguir implementar ações para poder recuperar a cidade. A cidade ficou bastante danificada. Essas aí são imagens do aeroporto de Presidente Prudente. A gente vê que o saguão ali ficou bem destruído, então foram muitos prejuízos. E a Prefeitura decretou ontem, no final da tarde, através do prefeito Ed Thomas, então esse estado de emergência para implementar ações e recursos para poder recuperar o que foi danificado lá na cidade. Que vendaval, hein? A gente pode esperar outros. Estamos entrando nessa temporada de chuva forte, de ventos, de calor. Então é importante você estar ciente disso para quando vê o céu escurecer aí na tua cidade, você busca um abrigo. Não vai dar sopa pro azar aí não, porque você pode ser surpreendido por uma árvore ou coisa do tipo. Gente, 4 horas e 58 minutos. Lembrando que 10 para 7 tem Band Cidade, segunda edição. Eu volto amanhã às 4 da tarde com Brasil Urgente. Outras informações, bandmulti.com.br. Eu deixo você com José Luiz da Atena. Ao vivo, em Sequestro em Andamento, quadrilha do Pix. Isso aí tem dado, dor de cabeça para a polícia e para muita gente também, hein? Um abraço para você, a gente se vê amanhã. Até lá. E o Arthur é um craque, né, do GER, que é um grupo especial. Já ele vai me dar informação. Arthur, é melhor a gente não falar muito, porque eu não sei se a vítima está em poder do bandido. Mas é muito bom os bandidos verem isso, porque era bom entregar logo a vítima. Porque eles estão cercados, né, o Arthur?